Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Turma, gravando um vídeo aqui respondendo, a lista de atividades que eu passei para vocês na última aula nossa, certo? Lista número 1, do segundo bimestre, que trata-se do tema de histórico dos modelos atômicos. Lembrando, pessoal, o que esse conteúdo fala? Fala de como surgiu a ideia do átomo, que é a menor partícula da matéria, e quais foram os modelos que, do decorrer da história, foram criados para poder tentar descrever como o átomo é. Como assim foram criados para tentar descrever? Pessoal, o que acontece é o seguinte, cada cientista, começando ali por Dalton, eles tentaram descrever como o átomo era, de acordo com as tecnologias, com a tecnologia que eles tinham no momento. Eles tentaram descrever através de experimentos e tudo mais, tentando descrever como que o átomo era, certo? Como que a matéria era constituída, certo? A gente viu que Dalton disse que o átomo parecia uma bola de bilhar, Depois disso, a gente tem Thomson, que dizia o seguinte, através de seus experimentos com raios catódicos, igual vocês viram nas videoaulas anteriores, que o átomo, na verdade, não parecia uma bola de bilhar, mas um pudim de passa, onde você tinha um átomo esférico, onde a massa esférica possuía carga positiva, e dentro dela você tinha as partículas que a gente chama de elétrons mergulhadas nessa massa positiva. Depois disso veio Rutherford, outro cientista, tentando descrever como o átomo é, só tentando provar as teorias dos cientistas anteriores. Ele descobriu que o átomo, na verdade, ele não era parecido com o que o Dalton disse, nem com o Thomson. Então os dois estão errados, pessoal? A gente não fala que eles estão errados, só falam que foi o máximo que eles conseguiram fazer com a tecnologia que eles tinham na época, certo? Rutherford descobriu o seguinte, que o átomo, na verdade, ele se subdividia entre um núcleo e uma eletrosfera. O núcleo, uma parte positiva, e a eletrosfera, uma parte onde que em redor do núcleo, principalmente ocupada por vazio, vácuo, onde você tinha elétrons rodeando o núcleo positivo. E dentro do núcleo você tinha partículas chamadas de prótons, certo? Então, começou a subdividir o átomo aqui, em subpartículas, beleza? E Bohr, o último cientista, não o último, a gente tem outros modelos atômicos atuais, baseado em química quântica e tudo mais, mas esse aqui é o último que a gente verifica aqui no ensino médio, que fala sobre o seguinte: um átomo, na verdade, ele é formado por um núcleo positivo com cargas positivas e neutras, ou seja, partículas, dois tipos de partículas ali dentro, certo? Então, partículas positivas e neutras, e ao redor dele você tem as partículas negativas, que a gente chama de elétrons, e só porque esses elétrons eles não ficam bagunçados, eles ficam em órbitas estacionárias. Quando falo estacionárias é porque eles não mudam de órbita. Eles não ficam indo perto do núcleo e voltando, não. Eles ficam naquelas órbitas deles, sem mudarem. Só para eles mudarem eles têm que absorver ou liberar energia. Aí eles conseguem passar para uma órbita mais interna ou mais externa, certo? Com isso em mente, pessoal, vamos tentar resolver esses exercícios aqui sobre esse tema, histórico dos modelos atômicos, ou seja, história de como foi formado os modelos atômicos. Aqui número 1 diz o seguinte: o átomo, na visão de Thomson, é constituído de quê, pessoal? Orbitais? Não. Quem diz que é constituído por orbitais é Born. Níveis e subníveis de energia? Também não. Born que dizia isso. Cargas positivas e negativas. Olha, ele realmente falou que podia ter cargas positivas e negativas. Vamos ver os outros. Grandes espaços vazios? Não. Não são. E núcleo e eletrosfera? Também não. Essas duas últimas aqui são as características dos modelos de Rutherford. Thomson realmente disse o quê? Que o átomo ele possuía cargas positivas e negativas, o pudim de passa, uma massa positiva com partículas negativas mergulhadas dentro dele. Então a resposta correta é a letra C. A número 2, pessoal, fala o seguinte: assinale a afirmativa a seguir que em V para verdadeiro e F para falso sobre o modelo atômico de Dalton, que é o primeiro modelo atômico criado, certo? Vamos tentar aqui identificar quais que são as características que são verdadeiras referentes a esse modelo. A primeira aqui: átomo de um elemento pode ser transformado em átomo de outro elemento por reações químicas? Não, pessoal, isso é falso, certo? Um átomo ele não é transformado em outro por reações químicas. Ele dizia que átomos diferentes têm tamanhos e massas diferentes, eles não são transformados em outros, certo? Todos os átomos de um dado elemento têm propriedades iguais e átomos diferentes têm propriedades diferentes.
Correto, pessoal, né? Isso aí até hoje é uma característica que a gente usa até hoje em relação ao átomo, né? Todo átomo de um elemento químico, você pode pegar 100 átomos do mesmo elemento químico, eles vão ter as propriedades iguaizinhas, certo? Então é verdadeiro. Por quê? Você pega ali, por exemplo, átomos de oxigênio, você pode pegar 1000 átomos de oxigênio, todos vão ser átomos de oxigênio, vão ter as mesmas características, as mesmas funcionalidades, certo? A terceira aqui, um elemento é composto de partículas indivisíveis, macias e esféricas chamadas átomos. Partículas indivisíveis, correta. Esféricas, corretas. Chamada átomos, correta, mas ela não é macia. Ele dizia que ela era maciça, ou seja, dura, né? Então essa afirmação aqui está falsa. E a última aqui, substâncias são formadas quando átomos de diferentes elementos se combinam entre si, como por exemplo H2O. Correto, pessoal. Então a substância nada mais é do que a junção de 2 ou mais átomos, que pode ser do mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes, como a água, né? Átomo de hidrogênio com oxigênio. Se combinam, se juntam, se grudam e formam esse composto, esse componente que a gente chama de substância. Número 3, pessoal. As afirmativas a seguir descrevem estudos sobre modelos atômicos realizados por Niels Bohr, John Dalton e Ernest Rutherford, ou seja, 3 cientistas que descreveram 3 modelos atômicos, né, diferentes. Aí vamos tentar identificar a frase com um desses cientistas. Partículas alfa, porém, foram desviadas de seu trajeto devido à repulsão que o núcleo denso e uma carga positiva do metal exerceram. Pessoal, isso aqui é a característica do que modelo? Modelo de Rutherford. Foi o experimento que ele fez, onde ele viu que existiam partículas alfas, né, irradiadas numa fina camada de ouro, elas eram desviadas devido à repulsão do núcleo denso e de carga positiva, certo? Ou seja, ele descreveu que o núcleo, na verdade, ele possui uma carga positiva densa, que toda vez que uma partícula alfa é partícula positiva, né, um raio laser de partícula alfa passava perto do núcleo, ele era desviado, porque cargas iguais se repelem. Letra B. Átomos, esferas indivisíveis e permanentes de um elemento são idênticos em todas as suas propriedades. Átomos de elementos diferentes têm propriedades diferentes. A gente acabou de ver essa mesma afirmação aqui sobre o modelo atômico de Dalton, né, pessoal? Então, que só pode ser de Dalton, o modelo atômico de Dalton. E por último, os elétrons movem-se em órbitas. Falou em órbitas, orbitais, níveis, subníveis, pessoal, é o modelo de Bohr, né? Só ver como que escreve Bohr aqui, eu sempre esqueço se o H é antes ou depois. O H é antes, né? Então está respondida a número 3. E a número 4, a gente tem o que? Relacione uma coluna com a outra, certo? A gente tem afirmações sobre um determinado modelo atômico e aqui tem o nome dos cientistas que falaram aquelas afirmações. Novamente é sobre Bohr, Dalton e Rutherford. Vamos tentar achar aqui, turma. A número 1 aqui, os elétrons movem-se em órbitas em torno do núcleo sem perder ou ganhar energia. Pessoal, quem escreveu isso aqui foi Bohr, né? A gente acabou de ver isso, né, aqui no exercício anterior. A 2, átomos, esferas indivisíveis e permanentes de um elemento são idênticos em todas as suas propriedades. Átomos de elementos diferentes têm propriedades diferentes. Pessoal, quem escreveu isso aqui foi Dalton, né? A gente viu algo parecido, né, uma afirmação parecida na questão anterior. E por último, partículas alfas foram desviadas de seu trajeto devido à repulsão que o núcleo denso e a carga positiva do metal exercem. Aqui, pessoal, não precisava nem ter lido, que a gente já sabia que era Rutherford, né? Por quê? Porque se os outros aqui já foram marcados, então aqui só faltava ser Rutherford mesmo. Então ficou 3 linhas retas, né, pessoal? Então está respondida aí, turma. Qualquer dúvida sobre esse conteúdo, pode estar me procurando que eu vou estar ajudando vocês. Então é isso aí. Valeu e tchau, tchau.